Jorge Folena, emocionante, né? É cultura na veia, é o Brasil que a gente se orgulha, é essa identidade que a gente sempre está buscando, né? Mas que agora, depois de superar um processo tão difícil, o Brasil está de parabéns, porque superou, né? Superou um processo terrível como o Bolsonaro e pandemia, e nós estamos aqui construindo um país novamente bonito, combina com o João Cândido aqui conosco, né? Combina com a olha, sensacional, né, convidá-lo, porque é exatamente isso, né? Ele tem uma ternura, né, um olhar bom, generoso, né, algo que a gente está precisando tanto nos últimos tempos. Quero até aproveitar a oportunidade, Conde, olha que coincidência, eu não sabia que você ia convidar o João, né? Eu fiz um livro na época da pandemia, né, que o único livro que eu tenho que é em e-book, né, cujo título é Destruição dos Princípios Liberais, o Suicídio da Elite Brasileira. É um livro que está disponível na internet para todo mundo. E são vários textos que eu escrevi, pequenos ensaios, né, e eu utilizei, né, exatamente a partir dessa visão do Portinari, eu utilizei diversos quadros dele, né, para utilizar na representação do que eu estava escrevendo, para poder passar exatamente isso que ele falou. É um trabalho feito para a juventude, né, para estudantes secundaristas e estudantes de primeiro e segundo ano de faculdade de Direito, de Ciências Sociais. Então, essa é a ideia. Então, hoje, contar aqui com ele foi uma alegria muito grande. Que fantástico. Depois, como é que é o nome do livro que eu vou procurar aqui e vou disponibilizar? Destruição dos Princípios Liberais e o Suicídio da Elite Brasileira. É Letra Capital, editora. Tá, eu vou procurar aqui enquanto você fala. Meu querido Folena, faz um balanço aí da presença do Brasil na ONU, que tomou conta aí do noticiário desde ontem. O Conde, olha, que bom você me dar a oportunidade de falar isso. Eu até coloquei no meu Twitter ontem, né, assim, bem. No início até teve um erro do editor de texto, que alguns companheiros me lembraram, a Odília, por exemplo, que acompanha a gente aqui, me lembrou, né, depois eu corrigi. Mas o ponto fundamental ali, Conde, a meu ver, o presidente Lula ontem, ele falou por todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo. Foi uma digna abertura de uma Assembleia Geral da ONU, porque ele, sendo o primeiro a falar, ele não estava falando apenas pelo Brasil. Ele falou pelo povo brasileiro, ele falou por todos os povos do mundo, inclusive dos países desenvolvidos, em que hoje, né, o neoliberalismo que ele citou, né, tem destruído com a esperança de trabalhadores no mundo inteiro, inclusive nos países ricos. Então, o presidente Lula ontem ele passou essa mensagem, falou por todos. Ele já tinha feito isso anteriormente na França, né, quando ele falou, né, se dirigiu até mais direcionado para a África, mas agora ele falou por todos nós. Quer dizer, ontem nós tivemos um advogado do povo, né, do povo do mundo, todo mundo, né? Então foi bonito o que ele falou. Nós temos aí, de fato, né, isso é uma coisa que eu sempre procuro ressaltar no presidente Lula, independentemente dele ser presidente, né, da República Federativa do Brasil, é que ele é um grande estadista. Ele é um homem que, qualquer lugar do mundo em que ele for, ele vai ser bem recebido. Todos querem ouvir, estar perto do presidente Lula, porque ele tem o que dizer para a humanidade. Então, o privilégio é nosso aqui no Brasil, né, de termos tido ele ocupando a presidência do Brasil por 2 mandatos, por 8 anos, fazer a sua sucessora, que também nos deu a oportunidade única na história do Brasil de ter uma mulher como chefe de Estado, né, do Brasil, que foi a presidenta Dilma Rousseff, que venceu 2 eleições nesse país. O presidente Lula nos deu essa possibilidade, inclusive no segundo mandato da presidenta Dilma, Conde. Muita gente do Partido dos Trabalhadores queria que ele fosse candidato. A presidente Dilma só teria um mandato, né? E o presidente Lula falou: não, se ela quiser ser candidata, ela tem o direito à reeleição da mesma forma que eu tive. Então, o Lula não só, nós tivemos esse privilégio de ter ele como presidente 2 vezes, fazer uma mulher como sucessora e agora tê-lo pela 3ª vez como presidente. E aí vem uma questão importante, né, que o Lula não é só chefe de governo, ele é chefe de Estado. E agora, dentro daquele processo de tentar desgastar o governo dele, desgastar a imagem dele, né, a mídia conservadora, é assim que agora vou me dirigir a ela, a mídia conservadora,
né, empregando argumentos pequenos. O Lula está gastando mais dinheiro nas suas viagens do que os outros presidentes. Ora, gente, o Brasil ficou esquecido. O presidente Lula tem viajado pelo mundo inteiro como chefe de Estado, né, para resgatar a imagem do Brasil, fazer negócios para o país, trazer novos investimentos. Então, essa participação do presidente Lula na ONU e como nos demais fóruns que ele tem participado tem sido marcante, Conde. Tem sido marcante. E hoje nós vamos ter essa tal do encontro dele com o presidente da Ucrânia, né, que quer fazer uma armadilha para ele. Mas o presidente Lula é muito sábio, um homem muito inteligente. Hoje, eu ouvi aqui no 247 pela manhã, no Bom Dia 247, né, um dos comentaristas dizia que o Lula era um presidente muito experimentado. E é mesmo, talvez o mais experimentado do mundo. E, de fato, ele é o presidente, chefe de Estado no mundo. Né, eleito democraticamente sempre. Exatamente, e com mais experiência no exercício do cargo. Então, eu tenho certeza que ele vai saber conduzir tudo muito bem, né? Temos que dar apoio a ele nesse processo de reconstrução do Brasil e a sua atuação no mundo, né? Porque ele está defendendo agora, hoje ele está propondo o trabalho digno junto com o presidente. Não, eu quero falar disso com você no detalhe, né? Que a meu ver, é o momento mais importante do Lula nos Estados Unidos, que é o anúncio que ele vai fazer junto com o Joe Biden para o trabalhador, né? Mas antes de chegar nessa questão, deixa eu colocar aqui na tela. Estou colocando aqui, o link é muito grande, então eu só estou dando a orientação para vocês. Esse aqui é o link para você baixar de graça o livro do Jorge Folena. Aqui, como é que é? O Suicídio da Elite Brasileira, que tem obras do Portinari, né, Folena? É isso? Tem obras do Portinari. Várias obras do Portinari então, que eu utilizei. É só você clicar no bate-papo aqui no chat, você vai lá, clica em cima desse link, você vai ser direcionado para o site da Letra Capital e vai poder baixar. Tá certo, gente? Então tá aqui. Deixa eu trazer o comentário do Hussein Brasil. Folena, Flávia Maceno é a Cid de Moro? Tem essa história aí da Lava Jato, né? Ele deve estar falando da Flávia Maceno, que deve ser... É a chefe de secretaria do Moro, né? Do Moro, né? Que deve saber todos os podres, né? Que está cobertada, parece que está cobertada, até a informação que eu tenho, está sendo protegida no gabinete da deputada federal Rosângela Moro, né? Essa informação que eu li hoje em algum lugar. Eu li isso em algum lugar hoje. E que o marido dela é o contrário. O marido dela está no gabinete do Moro. É algo assim. Casada. Isso tem que ser apurado, tá, Conde? É uma informação que eu li aí nas redes sociais, mas é algo a ser apurado e investigado. Eu não tenho. Posso falar com você, mas essa senhora foi, até onde eu tenho conhecimento, era chefe de secretaria do Sérgio Moro, porque ela, na verdade. Esse é o ponto que o Hussein está levantando, acredito eu, que é a questão das verbas, né, dos acordos de leniência, do acordo da Petrobras, né, do dinheiro todo que voltou, eles estavam manipulando, e o Conselho Nacional de Justiça está querendo saber para onde foi esse dinheiro, eles têm que dar conta. Eles só não fizeram uma fundação privada de uma decisão do Alexandre de Moraes, na época. Não, e pela insurreição da sociedade brasileira também, que achou um absurdo. E o Supremo Tribunal Federal impediu, porque, inclusive, dizendo que o dinheiro não era da Lava Jato, o dinheiro era da União. Se fosse uma verba da União, eles estavam usando como verba privada para fazer uma fundação, eu já falei isso contigo aqui diversas vezes, né, que, na verdade, essa fundação de direito privado, que era, na verdade, um partido político. E depois nós viemos constatar mais adiante, né, ele saindo do serviço público, os dois, para se candidatar a senador, a presidente da República. O Moro tentou no primeiro momento, mas não teve nenhuma ressonância, né, e foi candidato a senador e o outro a deputado federal. A hora dele está chegando, né, Folena? Vai chegar, Conde. Tem que chegar. Inclusive o ministro Dias Toffoli, nessa decisão de terça-feira dele, não sei se eu estou antecipando algum ponto de pauta aí, pode antecipar à vontade, é o Acre, né? Eu não quero entrar no caso específico, porque uma questão de ética aos colegas advogados que estão atuando. Então, Folena, peraí, antes de você entrar, segura aí só para eu ler essa rodada aqui, que tá faz tempo aqui na fila do nosso bate-papo.
Olha, Fabrícia Ribeiro, a obra Meu Pai é igualzinha a do meu avô materno, Afonso. Estou aqui chorando em casa. Um beijo para você, Fabrícia. Obrigado. Todo mundo emocionado aqui com a presença do João Cândido Portinari. E deixa eu vir aqui, deixa eu só procurar as mensagens que estão na fila. Aqui começando com a Silvana Costa. Condinho, e esse absurdo da CCJ do Senado, via Alcolumbre, sobre votação do marco temporal, não foi resolvido pelo STF? Você está sabendo alguma coisa disso, Folena? Há uma tentativa, sim, há uma tentativa no Senado, né, de aprovar um projeto de lei, uma medida legislativa, né, para tornar, né, legislar a respeito do marco temporal, tornar ele algo previsto na legislação. Hoje tem um prosseguimento do julgamento no Supremo, hoje à tarde, né? É onde eu tenho informação. Hoje vai ser retomado o julgamento, até porque a ministra Rosa Weber pediu que ela gostaria de, antes de sair, entregar o voto dela na questão do marco temporal. Hoje pela manhã estava sendo noticiado isso, que seria hoje retomado o julgamento. E espero, ministra Rosa Weber, e um voto favorável contra o marco temporal. A ministra Carmen Lúcia também deu voto contrário ao marco temporal, e os outros ministros, né? E aí o Senado vai ter que acatar o STF? Aí passa a ter uma situação, aquilo que a gente fala, né? Eles fazem isso para tentar superar uma decisão judicial, na verdade. Mas aí vai ter aquela situação. Eu analiso isso constitucionalmente, né? É um afronto ao Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Legislativo pode fazer leis, pode, né? Mas leis a partir de decisões que já definiram a partir da Constituição, né? Se for o caso, eu entendo que vai ser o caso de recusar o marco temporal, né? De considerá-lo inconstitucional, né? Mas é um desvio, né, de finalidade, quer dizer, usar uma instituição, né, o que é o Parlamento Brasileiro, né, produção de leis, né, para atingir um outro fim, diferente daquilo que já foi debatido, inclusive, né, com a ratificação judicial. Então, sempre isso já aconteceu. O Bolsonaro, no seu governo, fez isso diversas vezes. O melhor exemplo disso foi aquele caso do Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e ele fez lá depois um indulto. Então, quer dizer, isso tudo é desvio de finalidade. Então, é uma tentativa que eu considero absurda, né, por parte do Senado, e eu acho que isso não vai prosperar a partir do momento que tiver uma decisão que o Supremo Tribunal Federal vier definir que é inconstitucional o marco temporal. Vamos ficar atento a tudo isso. Lembrando que o indulto ao Alexandre Silveira foi o indulto mais fracassado da história da humanidade, né? Porque assim, o Bolsonaro deu o indulto e aí imediatamente o Alexandre Silveira está preso nesse momento, né? Cumprindo pena. Aliás, o julgamento do Roberto Jefferson também tem que ser exemplar, hein, Folena? Eu estava vendo aqui, quer dizer, as atrocidades, a policial que foi ferida no rosto por um estilhaço de granada. Prego. Ele utilizou prego, inclusive. Vamos estar acompanhando isso aí. Segundo a perícia, né, tem uma perícia em curso, né, para apurar, verificar, né, todo esse grau de destruição que ele provocou, né, com a utilização das armas empregadas, arma de fogo empregada, parece que encaminha nesse sentido. Quer dizer, Conde, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser levado, né, tudo que ele fez, né, mas ele foi uma tentativa de homicídio, né, então ele tem que ser levado ao tribunal do júri. Para mim, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Pois é, e ele está, não sei se você viu, está todo deprimido. Assim, a covardia é tanta que o cara não aceita a prisão e teve quase para morrer, porque parou de comer e tudo mais. Bom, não vamos falar do Roberto Jefferson hoje, porque a gente tem assuntos mais importantes aqui. Cíntia Chaim, até parece que o Lula não apoia o Haddad, ele é de esquerda. Hussein Brasil, se Tarcísio está hospedando Bolsonaro para evitar que ele sofra busca e apreensão, isso seria obstrução de investigação da prisão preventiva de Tarcísio. Luiz Edgar de Souza, não basta Rui Pimenta, agora Bex, né? Isso aqui já são as mensagens anteriores. Meu querido Jorge Folena, você está preparado para falar para a gente sobre a questão do Apio? É isso que você... Não, eu estava falando, eu não quero falar do caso em si, Conde, porque tem advogado, mas quero falar em tese, o procedimento da Lava Jato e a partir da decisão do Toffoli. Vamos lá. Eu não vou entrar especificamente no caso concreto, mas sim o que decorre disso.
Não é a primeira vez, o ministro Toffoli já está, é a segunda decisão dele, ele está deixando claro que tem que fazer uma apuração, inclusive colocou isso, tem que fazer uma investigação do comportamento, né, dos membros, do ex-juiz que era titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, no caso, o senador, hoje senador, com relação aos membros da Força Tarefa, né, o ministro Toffoli, tanto na decisão anterior como nessa decisão agora, ele também coloca, né, o método empregado por eles, que é um método totalmente ilegal, totalmente ilegal. Então, Conde, olha, ele, inclusive, está deixando claro que o Conselho Nacional de Justiça tem que atuar, inclusive com relação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porque o que está acontecendo, eles estão fazendo um enfrentamento a decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é só do ministro Toffoli, não. Eles já estavam fazendo isso com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Então, o que está se passando é isso. Cada dia que passa, né, fica claro, vai ficando cada vez mais claro, né, tudo que foi a Operação Lava Jato. Não foi uma operação jurídica. Ela foi uma operação política e com objetivos de destruição do país, da economia do país, da soberania do país e levar o estado que nós estamos hoje, né? Um estado em que um bom tempo possibilitou que a extrema-direita tivesse à frente do governo do país, né? Tirando esperança dos trabalhadores, né? Gerou mais de 4 milhões de desempregos, tirando esperança da juventude, que nós falamos hoje aqui, possibilitando que crianças, né, e adolescentes voltassem para a rua, que voltasse a prostituição infantil e de mulheres. Então, isso tudo, todo esse processo de destruição que o Bolsonaro expressou, né, ele falou isso, que o meu governo é o governo que vai destruir tudo, ele tem como base, como fundamento, a Operação Lava Jato. Né? Então, os interesses, as ligações dela, né, com governos de outros países, né, a destruição da Petrobras, né, a apropriação do petróleo brasileiro, da riqueza do país. Né? Com a Lava Jato, nós deixamos de levar adiante aquela proposta da presidenta Dilma de utilizar os royalties do petróleo, a grande discussão que estamos fazendo, para a educação, para a saúde. Então, eles têm uma conta, Conde, a partir dos métodos, né, a partir do momento em que a Operação Sputnik foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, e assim diz, inclusive, o ministro agora, também o ministro Toffoli, disse o juiz Apio na decisão dele anteriormente, lá nos diversos casos, né, em que ele anulou as decisões anteriores, diversas decisões tomadas pelo juiz Moro e a sua substituta, que lá estavam. Né? Então, hoje nós temos elementos, né, elementos suficientes para fazer uma investigação contra essa rapaziada, contra essa turma. E muitos até já saíram, né? Saíram do serviço público. O ex-juiz não é mais juiz, hoje é senador, é advogado, enfim, é advogado. O outro era promotor, muitos eram procuradores federais, já não são mais, né? Entraram para a política. Então, Conde, isso não pode ficar impune. Né? Nós temos que buscar a responsabilização, né, dessas pessoas. E aí, quando eu falo responsabilização, é fazer o que eles não fizeram. É assegurá-los, né, o devido processo legal, a ampla defesa e, ao final, um julgamento justo, que jamais eles fizeram. Jamais eles fizeram. E aí, Conde, eu quero dizer, nós já falamos contigo aqui, inclusive você já ressaltou, inclusive com destaques em outras oportunidades, né, não basta só um julgamento jurídico. Também tem que ser feito um julgamento, uma análise e investigação política sobre a Lava Jato. Daí a necessidade, eu volto a dizer, de ter uma CPI. Tem que ter a CPI da Lava Jato. Porque aí na CPI da Lava Jato, aí sim, por uma investigação política, político-jurídico, vai ser possível nós ampliarmos esse debate, porque no parlamento isso é possível, é muito mais do que no campo técnico, jurídico, mas no parlamento isso é possível, ampliarmos esse debate, dar mais luzes a tudo que aconteceu, inclusive com relação às conspirações internacionais praticadas contra o país. Então, isso não pode ficar assim. Nós temos que botar muita luz e não deixar isso cair no esquecimento. Você insiste muito nessa questão da CPI da Lava Jato e eu faço coro, até porque seria uma CPI facílima de instalar, porque os deputados de direita, de esquerda, nenhum gosta da Lava Jato. Quer dizer,
é uma coisa que realmente foi... ela criou inimigos também por todos os campos. E para ter esse patamar também político, né, Folena, que é o destaque que você dá. Eu acho que as coisas estão acontecendo, viu, Folena? Até rapidamente, né? A gente a Polícia Federal está trabalhando, né? O governo está andando, até surpreendentemente, né? A gente viu essa questão da delação do Mauro Cid, enfim, todas essas articulações. Vou para mais uma leitura aqui, porque o pessoal está fazendo perguntas para você. Hussein Brasil, Tony Garcia mostra que a Orcrim Lava Jato nasceu há 17 anos. Ele ainda diz aqui: Rosa Weber deve se desculpar com Dirceu ainda no STF. Hussein, Tacla fez acordo que pagaria 5 milhões de multa e $5 por hora via advogados. Posso concluir que se a Lava Jato arrecadou 6 bilhões de multas, receberam 6 bilhões por fora? Bom, isso aqui tudo tem que ser investigado, né? São especulações aqui do nosso querido Hussein, que ainda diz: Folena, podemos pedir ao STF que destitua membros de CCJs que aprovam projetos inconstitucionais? Estamos vivendo terrorismo diário com esse Congresso. Diga, Folena. Não, o Supremo, da mesma forma que o parlamento tem que respeitar o judiciário também tem que respeitar o parlamento. Essa é uma discussão interna à Corpus. No âmbito do parlamento brasileiro, do Senado, da Câmara, eles é que têm que resolver se os membros das comissões, que são escolhidos, né, têm mandato por 2 anos, não estão atuando corretamente, que eles façam lá o respectivo debate entre eles. E se for caso de quebra de decoro, me parece que não é, e leva a responsabilização, mas isso tem que ser no âmbito interno. Cada um no seu campo de atuação. Que não pode haver interferência do judiciário nos assuntos internos do legislativo, nem também do legislativo nos assuntos internos do judiciário. Parece que se criou uma prática em Brasília, né? Inclusive pela instabilidade institucional que o Bolsonaro criou, mas também por outras razões, que qualquer coisa que contrarie um setor político na Câmara, eles vão direto para o STF, que é ali do lado, recorrem, né? E fica essa dança infinita de recorrências e de interferências, né, de um campo no outro. Isso é algo que também... essas questões estruturais do mundo do direito no Brasil, meu querido Folena, você é um teórico, enfim, você é um cara que estuda muito isso, a formação na ciência política e no direito. Isso pode ser... pode haver um start de melhoria, de discussões mais consistentes, com nomeações para PGR, para o STF e para outras instâncias das cortes superiores, porque a gente tem informação que está uma verdadeira guerra em Brasília por essas indicações. Jorge Folena. Conde, você levantou 2 pontos muito importantes. O primeiro é essa questão de tudo ir ao STF. E esse foi um grande equívoco, inclusive esse foi até o objeto da minha tese de doutorado. O grande equívoco é a questão da judicialização da política. Exatamente, isso foi um equívoco após a Constituição de 88, que tem um programa, um rol de programas de direitos a serem cumpridos e muitos direitos e garantias, né, previstos na Constituição, né, os movimentos sociais, a esquerda, incentivado inclusive por cientistas sociais e muitos juristas, foram para os tribunais, né, levar suas demandas diante de governos conservadores. Né, o governo Sarney, no início da Constituinte, depois o governo Collor e os governos que sucederam, Fernando Henrique Cardoso. Então houve um processo gigantesco de judicialização da política, porque ampliou o rol de autores de ações, né, para propor ações diretas de inconstitucionalidade, né, a DPFs. Então, a DPFs é a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. São princípios fundamentais da Constituição que não estão sendo observados. Então, as pessoas têm o rol de pessoas que podem entrar. Então, isso gerou, Conde, um processo de judicialização que foi muito, ao meu juízo, muito ruim. Porque quando veio o governo progressista do presidente Lula, essa ferramenta que era utilizada pelos movimentos sociais e pela esquerda, pelos partidos progressistas, inverteu-se. Aí foi a direita que começou a judicializar políticas públicas, né, que estavam tentando ser implementadas e foram implementadas pelos governos de esquerda,
pelo governo do presidente Lula e a presidenta Dilma. O melhor exemplo disso é a questão de cotas, né, que foi questionado lá pelo PFL. Tinha uma ação judicial no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, de uma pessoa no Rio Grande do Sul questionando, mas na época o partido era PFL, que depois tomou outro nome, Frente Liberal, que agora eu não me lembro mais o nome, Democratas, questionou, me lembro daquele senador lá de Goiás, Demócles Torres, eu me lembro dele lá no Supremo Tribunal Federal, na audiência pública que tivemos para discutir a questão de cotas, né, ele lá presente. Então, quer dizer, isso foi muito ruim. E acabou gerando em quê? Acabou gerando, né, o mensalão, né, que foi um processo de... Aí já não mais judicialização, de politização da justiça. Então, se empoderou demais o Poder Judiciário, né, que começou a interferir na vida política do país. Vimos o mensalão, a Lava Jato. Então, eu sempre vejo com muita reserva, Conde, essa questão de judicialização. A judicialização tem que ser no ponto certo e não para toda hora estar indo bater nas portas dos tribunais. Volto a dizer para você e para todos que estão nos acompanhando, questões políticas são resolvidas no espaço público. É nas ruas, é nas praças, é no parlamento, é no governo, e não em tribunais. Os tribunais não são lugares apropriados para se fazer política. Tribunal é para evitar conflitos, resolver situações que não foram solucionadas politicamente. Agora, a política tem que fazer no espaço próprio. Com relação às nomeações, Conde, é muito importante isso que você levantou, e eu queria aqui dar um destaque. Tá? Olha, algo que eu queria destacar para todos. Tá? Eu acho que não tem que... Primeira coisa, a nomeação para esses cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procuradoria-Geral da República, tem que caber a quem foi eleito. No caso, o presidente da República. Ele é que tem essa prerrogativa constitucional. Então, é ele que vai escolher. Não tem que ficar a sociedade civil ditando para o presidente, qualquer presidente que seja, que tem que ser evangélico, que tem que ser mulher, que tem que ser homem, que tem que ser negro. Desculpa, querer te interromper, meu querido, mas assim, essa pressão, ela é natural e ela é no campo democrático também, claro. Né? Vou explicar isso. É isso que eu quero explicar. Então, isso é válido. Mas quem vai escolher, quem tem essa prerrogativa de escolher, é o presidente da República. Esse é um ponto importante. Faz parte de todos fazermos pressão política, claro. Isso é válido. O parlamento faz, todo mundo faz. Então, estamos no direito de fazer. Independentemente disso, eu entendo que para ser ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ser um procurador-geral da República, independentemente de preencher os requisitos constitucionais, né, de ser reputação ilibada e conhecimento jurídico elevado, tem que ter 3 outros requisitos, Conde, que eu considero fundamentais, independente desses 2. Primeiro, ser uma pessoa da sua história de vida que tenha defendido e defenda a soberania do país. Segundo requisito, que seja uma pessoa que defenda o desenvolvimento do país. E terceiro, uma pessoa que sempre esteve na luta pelo combate às desigualdades. Então, sem a pessoa preencher esses requisitos, a meu juízo, aí já dentro daquilo que você colocou, que é válido para todos nós, como sociedade, estamos apresentando, cornetando, como se diz aí, no linguajar comum, eu entendo, Conde, que esses 3 requisitos são fundamentais. Ser uma pessoa que tem um passado de luta na defesa da soberania, do desenvolvimento e do combate à desigualdade nesse país. Porque esse é um problema, porque depois que nomeamos a pessoa e vamos olhar o passado, nunca defendeu a soberania do país. Exemplo disso é o que aconteceu no Mensalão, na Lava Jato, né? Quando vimos alguns votos que foram votos vacilantes. E quando você vai nas elites brancas, praticamente ninguém ali defendeu a soberania do país. Exatamente. Um processo de desenvolvimento nacional. E quando eu falo desenvolvimento, não é desenvolvimento só para os ricos, é um desenvolvimento para todos, que o bolo possa crescer e ser dividido entre todos, e que, por conseguinte, isso vai levar exatamente o maior problema do Brasil,
que é um país rico, mas com um povo pobre. Então, daí uma pessoa que sempre tenha lutado também pelo fim da desigualdade. Jorge Folena aqui no Giro das Onze. Em todos os sentidos, tá? E a desigualdade aqui, Conde, para ficar claro, é em todos os sentidos, não é só econômica. É econômica, é racial, é de gênero e tudo mais que for necessário. Tudo mais, combater a desigualdade em toda a sua amplitude, toda a sua esse processo deletério, né, que é terrível para todos nós. Olha, a gente está terminando o Giro das 11, tem uma última mensagem aqui do Carlos Alberto Veloso Lopes, na verdade é uma pergunta, não vai dar tempo, viu, Carlos Alberto? Mas eu vou ler aqui para todo mundo. Se já houve correção do CNJ na 13ª Vara e o STF ordenou a volta de Apio, o CNJ não tem que informar a irregularidade que justificou o impedimento da volta de Apio, indo de encontro à decisão do STF. Bom, a gente vai acompanhar, continuem aqui conosco as nossas transmissões 247 na TVT, porque a gente vai continuar apurando isso aqui, nossa equipe jornalística vai estar em campo para trazer isso, para fazer mais análises. Certamente essa pergunta do Veloso Lopes vai ser respondida nas lives subsequentes aqui. Obrigado, meu querido Jorge Folena, parabéns, sempre um prazer receber você aqui. O João Cândido Portinari, eu vou te passar lá o contato dele, você vai levá-lo para os seus eventos fantásticos também aí, nessa operação que você faz aí também de combater a desigualdade, de denunciar, fazer os alertas para o país. E a gente fica por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um Giro das 11. Obrigado, gente. Valeu, Folena!